Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? 3 minutinhos para a galera acabar de entrar, ok? Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Luiz. Joia, né? Espero que estejam todos bem e seus familiares também. Enquanto o pessoal está entrando, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o pessoal acho que perguntou sobre o exercício.
Então, o par estava escrito em maiúsculo e o outro era ímpar, tá? Então, a segunda parte, né? Para matrículas pares e a outra ímpar, tá? Então, alguém perguntou? Quiser aproveitar? Professor, Oi. o fator de correção, ele tem que ser multiplicado sempre pelo hidróxido? Não, mas qual que era o dado do exercício? Era para quem? Estava no final, entre parênteses, FC igual a 1,00. Então, como é que nós vimos na aula? Deixa eu aproveitar a sua deixa, tá? A universidade, né? Eu não cobro a participação na aula síncrona, por causa da conexão, né? Tem pessoas que estão trabalhando no momento, né? Para conseguir ajudar a família a suportar esse momento complicado. Agora, eu gostaria de dar um puxãozinho na orelha de vocês, tá? Por quê? Olha, nós temos quase 100 alunos matriculados. Agora, eu estou olhando aqui na tela, nós temos 38 pessoas assistindo. Então, também é incoerente, né? Então, eu, na minha época de escola, eu assumia, quando eu não ia na aula, eu assumia a responsabilidade de correr atrás, tá? Então, as pessoas que não estão assistindo por um motivo ou outro, elas têm que se dedicar mais, tá? Isso eu não estou percebendo em vocês, não, tá bom? Então, a aula, eu poderia, né, como fiz já no semestre passado, podia estar gravando a aula e mandando para vocês, mas aqui, neste momento, eu estou abrindo para vocês perguntarem. Então, quando eu falo, gente, tem alguma dúvida? É exatamente isso que eu quero, que vocês me falem. Ô, Luiz, estou com essa dúvida. Tá? Então, as pessoas que não assistem aqui, elas não têm a oportunidade de fazer essa pergunta na hora de não estar entendendo. E depois, mais para frente, né, aí fica complicado. Tá? Então, vamos tentar participar mais da aula. Tá vendo? São 39 alunos apenas, 40% da turma. Então, os outros 60% têm que assumir a responsabilidade de não estar assistindo a aula e correr atrás. Então, vocês vão perceber que algumas perguntas que vocês fazem para mim, eu só respondo bem diretamente, tá? Porque vocês precisam, e vocês, né, eu estou abrindo esse espaço para vocês perguntarem as coisas para mim, né? Então, eu estou, a dúvida, né, tem que ter o caderno do lado, tem que estar escrevendo do lado, tem que estar pensando para essas dúvidas não se acumularem. Vocês estão fazendo um monte de disciplinas. Então, se for ficar vendo vídeo de todas essas disciplinas, você vai gastar muito tempo. Então, tem que assistir o vídeo de uma, entender, depois fazer as atividades referentes a isso. Então, é complicado. Então, é difícil, se você não está assistindo, né? Não vocês, né? Mas quem vai assistir esse vídeo depois, você que, por um motivo ou outro, não assistiu minha aula ao vivo, corra atrás. Né? Você tem que correr atrás, não é só assistir o vídeo, não. Tá? Então, é importante a sua participação na aula sim. Se você não pode, por um motivo de estar trabalhando, ou a internet ser muito ruim, é uma coisa. Agora, se você não está assistindo simplesmente porque, não, depois eu assisto o vídeo, então assuma a sua responsabilidade. Tá? Assuma a responsabilidade. Precisa acontecer isso. Aí eu estou abrindo, né, o que a nossa colega perguntou ali, né? E também entenda, né, em nenhum momento eu vou criticar você por perguntar. Eu só utilizo o seu exemplo para tanto. Então, na aula nós falamos, né? Ó, eu ponho hidróxido de sódio na bureta, né? Eu coloco o LMI, né, o HCl no LMI, eu preciso padronizar uma solução de hidróxido de sódio, então, o hidróxido de sódio que eu uso o fator de correção. Quando eu for determinar a concentração do HCl, se eu já souber a antecipada, por exemplo, eu estou titulando um HCl 0,1. Então, eu vou descobrir que ele é 0,103. Ah, sim, então eu também vou ter um fator de correção para o HCl. Mas no momento que você faz a titulação, ou é um ou o outro que você vai utilizar como
fator de correção. Depois que você determina, né? Então, por exemplo, vamos determinar a concentração do HCl, do ácido sulfúrico, do ácido nítrico, do ácido acético, qualquer um deles. Depois que eu determinar a sua concentração, se eu tiver algum ponto de referência, porque senão, se for uma amostra que eu não saiba, então eu não consigo determinar o fator de correção de uma amostra. O fator de correção é utilizado quando eu preparo uma solução no laboratório para ser tal concentração. Ou seja, eu preparei o HCl para ser 0,5 mols por litro. Depois que eu titulei, eu descobri que ele é 0,6 mols por litro. Ah, então eu tenho que fazer um fator de correção. Porque no frasco do meu laboratório vai estar escrito assim, HCl 0,500 mols por litro, FC tal. Então eu preciso corrigir. Para isso que serve o fator de correção. Corrigir a concentração de uma solução que você preparou. Pode ser uma base, pode ser um ácido, pode ser um sal, pode ser qualquer tipo de solução. Mas aquela que você preparou e o fator de correção usa para corrigir depois da padronização dessa solução. Tá bom? Entendeu? Quem perguntou? Entendi, sim. Muito obrigada, viu? Por nada. Ô, Luiz, eu fiquei com uma dúvida. Na atividade para enviar a segunda correção, você pediu para enviar por e-mail, mas no portal também está dando a opção de enviar. Aí é para enviar por e-mail mesmo? Não. A correção que você está fazendo a partir da minha é sempre por e-mail. Tá? É por e-mail. Aquela lá é outra atividade. Toda atividade, o que eu faço? Coloco a atividade e já abro para você enviar corrigida a sua atividade. Mas a outra é sempre depois. Por quê? Vai ter gente que vai enviar agora, vai ter gente que vai enviar semana que vem, vai ter gente... até 2 semanas antes você pode entregar. Então, para eu ficar abrindo o portal, não, hoje foi tá? Então eu recebo por e-mail. Agora eu estou separando. Todo e-mail que eu recebo com a segunda correção, eu já vou separando. Aí, ou seja, aquela minha pasta são todos que eu estou recebendo. Depois eu vou corrigindo, e aí já vou ter, aí eu posso lá no final colocar tudo num lugar só, aí você olha as suas correções. Entendeu? Porque fica muito complicado na prática fazer isso, então por e-mail é melhor. Agora a primeira, né, a versão manual, que sempre vocês vão, a primeira vez que vocês vão resolver todo o exercício, aí é sempre no portal, entendeu? Eu baixo tudo de uma vez. Mais alguma coisinha ou podemos começar? Luiz, bom dia. Bom dia. A minha correção 2 não está disponível no portal. Sua correção 2? Então, o que você faz? Você vai me mandar um e-mail, porque que acontece? O nosso portal, ele é meio, né, como eu disse, eu tento falar isso muito, mas é meio complicado. Quando eu baixo as atividades, ela baixa as pastas de cada atividade que vocês mandam. Aí eu tenho que tirar da pasta e colocar em outra. Então, e depois eu abro e corrijo. Só como eu não corrijo a 100 num dia só, então eu abro 5, corrijo, abro mais 5, corrijo, então pode ser que tenha ficado alguma para trás. Sempre que acontecer isso, vocês me mandam um e-mail falando qual atividade que é tal, aí eu olho lá no portal, corrijo e já retorno no mesmo e-mail. Então, eu até te mandei, aí você falou comigo, corrigido e postado, só que ainda não está aparecendo para mim a correção. Qual é o seu nome, por favor? Maria Eduarda Teixeira Silva. Então, só um minutinho, Maria Eduarda. Você olhou lá no portal? Não tá, não? Olhei, não tá. Eu lembro de ter corrigido e... Espera aí. Maria Eduarda. Duarte, é isso? Não, Maria Eduarda Teixeira. Ah, é Teixeira. Ah, tá. Ah, não, então, tá vendo? Para Maria Eduarda
do WhatsApp que eu fiz isso. Então, Então, você me manda outra mensagem, mas manda no e-mail, tá? Com a sua atividade. Que daí eu já respondo no próprio e-mail, tá bom? Ok, mando sim. Com a outra Maria Eduarda que eu fiz isso. Por isso eu lembro de Maria Eduarda, mas foi pela outra pessoa. Tá bom, obrigada. Não vai ser prejudicado em nenhum momento, tá? E como você mandou na data certinha, então aí eu só vou conferir lá e aí eu já faço a sua solicitação. Bom. Ô, Luiz. Oi. Bom dia. Dia. Eu estou com uma dúvida que não é a respeito do cálculo em si, é sobre as informações que a gente tem que colocar lá. É até uma pergunta, eu acho que tu vai dizer o que é que você acha. Por exemplo, nessa atividade que a gente está fazendo, que o prazo para entregar ela é até hoje, eu vou lá calcular a concentração, vou calcular a massa. Tu quer que a gente coloque de que produto, de que substância que eu estou calculando a concentração, colocar subscrito ali, no C de concentração, por exemplo, no M de massa. Ou não precisa? Peraí, você está falando... Entendeu minha dúvida? Você está falando da atividade 1? Não, essa aqui é para a gente entregar até hoje. Na verdade, é uma dúvida generalizada que vai servir para todas as atividades, entendeu? Então, repete a pergunta, por favor. Tá, eu vou estar dando exemplo, eu estou dando o exemplo dessa que é para entregar até hoje. Vou calcular a concentração, por exemplo, vou calcular a concentração de HCl. Aí tu quer que eu coloque o C e subscrito ali HCl, e aí faço o cálculo para tu saber que eu estou calculando a concentração de HCl ou não preciso colocar isso? Não. Aí, esse tipo de pergunta, olha aqui, você que vai responder para mim. Eu sabia que tu ia dizer. Não, olha bem, vamos supor que você estivesse lá tem trabalhando que colocar, né? Imagina que você está trabalhando numa indústria, no seu laboratório de controle de qualidade. Como é que você ia perguntar para o seu chefe isso? Eu nem ia perguntar, né? Eu ia colocar. O que você ia fazer, então? O que você ia fazer? Eu já ia colocar. Ah, muito bem, entendeu? Então, tem pergunta, gente, eu estou brincando com você, tá? Não é uma crítica. Não, eu até comentei ontem com umas colegas que eu ia perguntar, eu disse, o Luiz vai me dar um esporro quando eu perguntar isso para ele, mas eu vou perguntar. Não é esporro, não. Mas eu levo de boa. Não, é porque vocês já sabem a resposta. E eu não entendo por que vocês têm que perguntar. Sabe? Eu acho que na universidade você já sabe. Ô, Luiz, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, você já sabe o que tem que fazer. Mas, Luiz, vocês já... Sabe por que é que surge a dúvida? Porque quando tu calcula, tu não coloca isso. Aí eu disse assim, gente, mas teve uma aula que ele disse assim, eu não preciso colocar, porque eu já sei, vocês têm que colocar. Exatamente. O que eu mostro para vocês é como fazer os cálculos. Né? E lembra, é química analítica, não é matemática. Se fosse matemática, sim, eu não precisava de unidade nenhuma, não precisava de explicar o que era massa, o que é isso e tal. Mas não, é química analítica. Então, você precisa estar bem claro no seu relatório, no seu exercício. O que eu estou fazendo, né? Trata, como descrever, é a mesma coisa. Eu corrigi algumas atividades que estavam assim, M é igual a tantos gramas. M não é de massa. Ah, mas eu não consigo escrever M minúsculo. Ô, meu filho, ô, minha filha. Isso é massa molecular. Se você escrever isso, está errado. Né? Então, não vem falar que, mas é massa. Não. Massa, M minúsculo, ml, L maiúsculo, litros, L. É assim que é o certo. Tá certo? Então, tem coisas que não pode. Por quê? Se fosse simplesmente matemática, daria um resultado. Teve gente que colocou lá, tanto menos tanto é igual a tantos gramas. Se fosse uma atividade matemática, isso menos isso. Não, isso não é matemática, isso é química analítica. Você está aprendendo a escrever corretamente química analítica? Só que eu preciso da matemática para resolver. Não, então, M de HCl é igual a um número menos o outro, que dá a comunidade grama. Era exatamente essa a minha dúvida aí. Que eu já sabia que tinha que colocar, mas eu queria perguntar. Não, mas você pode fazer assim, ó.
massa de HCl. Ok. Ué, é a mesma coisa, não pode só... Primeiro, isso daqui, né? Ó, isso nem pensar. Ô, Luiz, mas tá certo. Espera aí. Eu não estou corrigindo matemática, não. Estou corrigindo a química. Então, isso está errado quimicamente. Quimicamente está errado. Isso daqui está errado quimicamente. Correto quimicamente. Ou você coloca... Porque aqui eu estou falando que é a massa de HCl e a unidade é gramas. Ou a massa de HCl. Então, gente, não tem, sabe? Não tem. Não é matemática. Eu não estou preocupado com a sua conta. Eu não estou preocupado com o jeito que você faz, né, que vocês fazem, tá? Ou seja, os detalhes que fazem, tá bom? Isso é importante. Não tem, né, como fazer diferente, não. Reação química, tem que escrever a reação química, tem que explicar a reação química. Não é só simplesmente resolver matemática, não, tá bom? Então, já falei isso, torna a falar, tá? Não me preocupe. Por isso que tem tempo, você tem uma semana para fazer essa atividade. Então, não é para fazer no último dia, não. Tá? Quer dizer, não deve fazer no último dia, né? Você faz quando quiser, lógico, né? Mas não deve ser feito para você fazer com calma, né? Para você olhar e entender. Tem gente que escreve assim, ó, 56,565. No Brasil, até que se prove o contrário, isso é 1000, de milhar. 56,565. Então, 556, Ah, Luiz, mas eu não consigo colocar a vírgula assim. Ô, meu filho, ô, minha filha. Se você fizer assim no exercício, eu vou riscar. Então, você já sabe. Você já sabe. Tem uma outra pessoa aí que... Como é que é? 52. 52. Isso daqui, até que prova o contrário, é alfa. Isso não é 2, não. Ô, Luiz, mas eu não consigo escrever. Então, na minha aula, você vai perder ponto por causa disso. Então, são detalhes, são vícios que vocês trazem do ensino médio, que no ensino superior não cabe mais, não. Tem que escrever corretamente, com as unidades corretas. Tá bom? Isso. Na química analítica, então, que você vai dar um laudo, né, para o seu gerente, para uma empresa, né, você recebe uma matéria-prima, você vai analisar e vai dar um laudo. Então, tem um laudo que não pode ser dúvida, não. 1,050 é 1050. 1,050 é 1, ou seja, é entre 1 e 2, e não entre 1000 e 2000. Então, são coisas que você vai ver, que eu vou arriscar na sua atividade, e você vai pegar a sua atividade e falar assim, nossa, mas o que o Luiz quis dizer com isso? Se você pensar um pouquinho, você vai entender o que eu quis dizer. O Luiz, na atividade 2, que tu corrigiu, eu até brinquei, eu disse bem assim, vixe Maria, Luiz complicou com o meu M. E agora eu entendi o que foi que tu riscou, que tu marcou lá, e porque eu botei M maiúsculo. Exato, mas eu vou implicar com todo mundo. Mas eu acho que a gente só aprende assim, se você marcar mesmo e vocês vão perceber, a gente não aprende, não. Vocês vão perceber que é possível você pegar. Desde a primeira aula eu estou falando, gente, casas decimais. Aí vem um lá e coloca 0,0001 mols por litro. Gente, eu falei, está gravado em algum lugar aí, que são 3 casas depois do último 0. Então, está fazendo o quê? Está achando que eu não vou ler o seu relatório, sua atividade para eu corrigir? Eu corrijo, sim. Então, isso aqui, risquei. Por quê? Porque é para aprender corretamente, não é para esquecer mais, não. Tem que fazer corretamente. Tá? Eu não vou tirar só 0,1 pontinho seu, ou melhor, né? Eu não vou te dar 0,9, não. Eu vou te dar menos para você ter que corrigir e aprender.
Porque senão, fica simplesmente, ah, não, eu não vou fazer de novo, não, porque perdi só 0,1 em 10, não. E no próximo, vou tirar mais ainda, vou dar 0 na questão. Então, agora eu estou te mostrando, gente, o Luiz é chato, ele olha unidade, ele olha reação, ele olha e tal. Nas próximas atividades, eu vou dar 0. Aí você vai, mas está certo. Não está certo. Se fosse matemática, daria certo, mas não é matemática, é química. Então, não dá certo. Tá bom? Então, vocês, cuidado com as próximas atividades. Tá bom? Luiz. Então, vamos lá. Obrigada, Luiz. Oh, que isso. Tá os 40% da galera aí, né? Então, vamos lá. Na hora passada, nós fizemos uma titulação de HCl com NaOH, ou NaOH com HCl, são ácidos fortes e bases fortes. Oi? Bom dia. Dia. No cálculo de normalidade, eu fiquei com uma dúvida. Porque em alguns exemplos, no final, eu só coloco um N maiúsculo, quando está calculando normalidade. Em outros, coloca número de equivalente por litro. Aí eu fiquei em dúvida em qual usar. Tanto faz. Os dois estão certos? Os dois estão certos. Ah, sim, obrigada. Pode ser qualquer um dos dois. Professor, o senhor me ouve? Oi. Eu acho que eu já até te fiz essa pergunta, mas eu queria confirmar. Sim. Porque você aplicou o fator de correção na NaOH. Sim. E a partir daquela observação que o senhor deixou no portal, eu vou usar o número com 3 casos decimais depois do 0, não é? Para fazer o resto das contas. Depois do último 0, sim. Sim, é isso mesmo, né? E uma dúvida que eu fiquei na questão de porcentagem peso por volume. O 100 ml, a grama por, né? 100. Esse 100 tem o 0,00 ou é só 100 ml? Não, esse é só o 100 porque não é uma divisão. É simplesmente a unidade. Né? Então, a unidade, peso por volume, é gramas por 100. Gramas por 100. Essa é a unidade, isso. Não é 100,00, porque nós não vamos fazer nenhuma conta com ele, não. Tá? Sempre que você for usar um volume para fazer a conta, aí sim você tem que colocar, né? Para mostrar que aqueles, pelo menos 2 casas com algarismos significativos ali. Certinho, então. Obrigada, professor. Beleza. Professor, Oi. eu fiquei com dúvida que você divide o 20 ml por 1000. Esse 1000 também seria 1000 ml, né? Sim, é para transformar, né, ml para litros. Né? Ah, tá bom. Obrigada. Então, hoje, nós vamos fazer uma titulação de um ácido fraco com uma base forte. Então, eu vou colocar no meu Erlenmeyer aqui. Vou colocar no meu Erlenmeyer 100 ml de ácido acético, 0,100 mols por litro. E vou colocar aqui na minha bureta uma solução de hidróxido de sódio 0,100 mols por litro. Como eu falei para vocês, para eu saber se um ácido ele é forte ou é fraco, não precisa decorar, você precisa simplesmente lembrar que um ácido fraco tem uma constante de acidez, né? Ela é chamada de Ka. E para o ácido acético, o Ka é 1,83 ou 1,85, dependendo do livro que você for trabalhar, vezes 10 a menos 5. Não tem unidade, tá? Então, o Ka é simplesmente para te mostrar que eu estou trabalhando com um ácido fraco e não um ácido forte. Então, nós vamos hoje fazer essa titulação. E por que ela é importante? Lógico, além de você entender teoricamente o que está acontecendo dentro do Erlenmeyer, você vai fazer uma revisão sobre cálculos de pH de ácido fraco
de sal derivado de ácido fraco, de solução tampão e, lógico, voltando à base forte também. Então, vamos, antes de começar a titulação. Antes de iniciar a nossa titulação. Então, preste atenção o que está mudando em relação à aula passada, hein? A aula passada era HCl. Agora, nós estamos falando de um ácido fraco. Tá bom? Para não ficar escrevendo, olha aqui, para não ficar escrevendo toda hora CH3COH, eu vou simplificar escrevendo assim, ó, HOAC. Então, HOAC é o ácido acético, tá? A abreviação do ácido acético. Antes de iniciar a titulação, eu tenho no meu Erlenmeyer apenas ácido acético, 0,100 mols por litro. Só que o ácido acético é um ácido fraco. Então, por se tratar de um ácido fraco, eu não posso simplesmente calcular a concentração de H+ e o pH direto, não. Como eu fiz com HCl. Eu tenho que montar o equilíbrio do ácido acético. Então, vamos montar aqui. Ácido acético em água, em meio aquoso. Entra em equilíbrio. H+. Lembrando, né? Não existe H+, é o H3 ou mais, só que representa simplificadamente o H+, mais OAC-. Ok daí? Bom, olha o enjoado do seu professor de química analítica. O que significa essas duas setas? Que eu vou estudar o equilíbrio. Então, tem hora que só tem uma seta, que eu estou estudando a reação, formação do produto simplesmente. Quantidade de um, quantidade de outro, que está sendo formado de um, que está sendo formado do outro. Aqui, eu estou estudando o equilíbrio. Então, se você coloca uma seta só aqui, está errado. Se você colocar duas setas quando nós estivermos estudando a reação, está errado. Então, eu não simplesmente coloco duas setas em todo lugar ou uma seta em todo lugar, não. Tem que entender exatamente o que está acontecendo. Esse aqui é de aquoso. Nós vamos estudar durante o semestre de 3 meses, né? Que em algumas situações é sólido aí. Então, eu tenho que entender por quê. O aquoso entra no equilíbrio. O sólido e o líquido não entram. Então, por isso que é importante eu saber isso. Toda vez que eu estou estudando equilíbrio, eu tenho o início, eu tenho a reação, ou, nesse caso aqui, por se tratar de um ácido, eu tenho a ionização e o equilíbrio, que é a parte que me interessa. Então, o I de início, a segunda parte, a ionização, e, finalmente, o equilíbrio que me interessa. O que é o início? Início é o que eu tenho aqui. O que eu tenho inicialmente no meu Erlenmeyer? Eu não tenho só um ácido, então eu tenho. Qual é a concentração do ácido? 0,100. Preste atenção. Eu tenho o H+, eu tenho, mas só o que veio da água. O do ácido ainda não. Do ácido, neste momento, eu estou partindo do pressuposto, e é por isso que é teórico, que todo ácido ainda continua na sua fórmula protonada, ou seja, junto. Não formou nada ainda, ou seja, nada foi para o outro lado. Só que eu tenho um pouco de H+, que vem da água. Por isso que esse é aproximadamente zero, tá? Não é zero, que é 10 a menos 7, 10 a menos 8, varia. Por isso, esse é aproximadamente que eu gosto de usar aqui. E o acetato, né? Ou seja, o íon acetato, esse não, esse é zero. Porque estou considerando no início que está tudo nessa forma. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Ok daí? Se não entender, pergunta, por favor. Bom, agora eu vou para a ionização. O que é ionização?
é a quantidade que vai sair daqui e vai formar lá. Só que como nesse momento eu ainda não sei, eu vou colocar um menos x aqui, ó. E como é de 1 para 1, se vai sair x daqui, vai formar x aqui e vai formar x aqui. Então, a ionização é a quantidade que está saindo de um lado e indo do outro. E o equilíbrio, essa parte que me interessa. Então, eu tinha 0,100, ionizou x. 0 mais x, x. 0 mais x, x. Isso que me interessa. Ó, me interessa o que eu tenho no equilíbrio. Por que isso? Porque no equilíbrio eu posso escrever a expressão da constante de ionização para essa reação. Como aqui tudo é aquoso, como é que eu escrevo a minha expressão? É o produto sobre o reagente. Então, a concentração de H+, olha ele aqui, vezes a concentração do OC- dividido pela concentração do HOC. Então, essa é a expressão de equilíbrio para um ácido fraco. O produto sobre o reagente. Vamos substituir aqui, então. Ó, quanto vale o Ka? Olha o Ka aqui, hein? 1,83 vezes 10 a menos 5 é igual. Quanto vale o H+ no equilíbrio? Ó, equilíbrio H+, vale X. Qual é a concentração do acetato no equilíbrio? X. Qual é a concentração do ácido acético no equilíbrio? Ácido acético no equilíbrio. 0,100 menos X. Então, essa é a expressão que eu posso escrever no equilíbrio para resolver, ou seja, para achar o valor de X. Agora, não pisque, não saia para tomar o café. Observe o que eu vou fazer. E eu vou explicar para você o porquê que eu posso fazer isso, tá bom? Então, calma. Ó, se você for resolver isso matematicamente, vai ser x vezes x, x ao quadrado. 0,100 menos x, vou passar para o outro lado, né? Então, vou multiplicar isso por isso e isso por isso. Então, vai dar uma equação do segundo grau, porque eu tenho x ao quadrado aqui e o x do outro lado lá. Então, vai dar uma equação do segundo grau. Quimicamente falando, e 99% das vezes, você não vai precisar resolver a equação do segundo grau. Não vai precisar. Só que para eu não resolver, eu preciso matematicamente explicar por que eu estou fazendo isso. Então, olha o que eu vou fazer. Ó, eu vou fazer uma suposição. Eu vou supor que... Então, é uma suposição. Eu vou supor que esse x aqui, ó, ele é tão pequeno em relação a esse número, que quando eu for subtrair um do outro, vai continuar dando 0,100. Ou seja, ó, vou supor que o 0,100, ele é tão maior que x, que 0,100 menos x é igual a 0,100. Estou fazendo uma suposição. Depois eu vou explicar para você se eu podia ou não fazer essa suposição. Então, eu quero sumir com esse x. Mas eu não posso simplesmente sumir com ele. Então, eu estou falando o seguinte, ó. Eu estou supondo que esse número aqui, ele é tão grande em relação a esse, que quando eu for fazer um menos o outro, vai ficar o 0,100. Ou seja, ele vai ser desprezível. Tá bom? Então, eu estou fazendo essa suposição. Olha como é que vai ficar, então, a minha continha aqui, ó. 1,83 vezes 10 a menos 5 é igual a x ao quadrado sobre 0,100. Pergunto, no sua atividade, você acha que precisa fazer isso ou não?
Por favor, né? Vamos fazer a continha agora, ó. Passei o 100 multiplicando para lá. Então, vai ficar x ao quadrado, 1,83 vezes 10 a menos 6. Como é que eu faço para subir com o quadrado? Tiro a raiz quadrada, né? 1,83 vezes 10 a menos 6. Presta atenção. Se fosse matemática, x vai dar um número, não vai? Só que eu estou falando da química. Então, o que é x para mim? X, que é igual à concentração de H+, vai dar tantos mol por litro. Faz a continha para mim na sua calculadora aí, ó. Faz a sua continha aí na sua calculadora. Professor. Oi. Deu 0. Em notação científica. Ah, tá. Em notação científica. É 1,35 vezes 10 a menos 3. Mols por litro. Agora que eu tenho o H+, eu posso o pH. Quanto que é menos log desse número? Faça a volta. Menos log de 1,35 vezes 10 a menos 3. Quantos números são log mesmo, professor? Duas casas. Duas casas? Dá 2,87. 2,86. É 87, porque vem um 9 depois. 87? 87. Quando eu estiver estudando, eu vou pensar, opa, peraí, na semana passada, se fosse o HCl, eu ia tirar simplesmente o log dele. Aí o pH deu 1, né? Porque eu tirava direto o log dele. Nesse caso, por se tratar de um ácido fraco, eu tenho que montar o equilíbrio, e aí eu chego no 2,87. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida em relação a essa resposta do pH. Como que foi feito? Como é que é? Como que foi achado esse pH? É menos log Menos dessa concentração aqui, ó. Então, o pH é menos log de 1,35 vezes 10 a menos 3. pH é menos log de H+, né? No nosso caso, o H+ é 1,35 vezes 10 a menos 3. Entendeu? Ainda não entendi, não. A fórmula do pH, é menos log da concentração de H+. A concentração de H+ é essa. Então, menos log desse valor aqui. Entendeu? Nós estamos fazendo a mesma coisa da aula passada. Eu quero acompanhar o valor de pH de uma titulação, só que em vez de estar com uma base forte e um ácido forte aqui, hoje nós estamos trabalhando com uma base forte aqui e um ácido fraco embaixo.
Por isso que nós estamos tendo outro tipo de cálculo. Eu estou tendo dúvida de como eu faço isso na calculadora. Na calculadora? Tá. Olha, na sua calculadora, você vai... Algumas calculadoras, né? Você coloca o log, aí você digita 1,35 expoente. Aqui em cima, ó. Então, algumas calculadoras, você coloca o log primeiro, depois 1,35 expoente, tá? Procura um expoente aí na sua calculadora. Ela pode estar com EE ou XP, ou assim, e aí você coloca o menos 3. Ou se não, a mesma coisa, 1,35 expoente menos 3, log. Não é de um jeito ou do outro. Ou o log vai estar no início ou vai estar no final. Tenta aí. Tem que procurar o XP na sua calculadora. Ele que é o 10 elevado a qualquer coisa. Ok, consegui aqui. Obrigada. Professor, Sim. aqui você achou a concentração em excesso para depois achar o pH também, que nem da outra aula, não é isso? Não, nesse caso, só tinha o ácido lá, né? Não tinha o excesso ainda, né? No próximo cálculo nós vamos usar. Mas nesse aqui não, nesse só tem o ácido. Né? Então, por enquanto, não trabalhamos com excesso, não. Só tinha o ácido, né? Ah, sim, verdade. Obrigada. Vou apagar aqui no meio. Bom, como eu fiz a suposição, eu vou explicar se eu poderia ter feito ou não essa suposição. Então, o que eu fiz? Ó, eu supus que o 0,100 ele é 100% do meu erro. Ou seja, se o meu x valesse 0,100, eu estava errando 100% do valor que eu podia. O x vai ser o meu erro. Então, o meu erro vai ser igual a x vezes 100, dividido, nesse caso, né, por 0,100. Então, meu erro vai ser 1,35 vezes 10 a menos 3, vezes 100, dividido por 0,100. Quanto dá isso? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma suposição falando que esse valor de x ele não ia mudar nada as minhas contas. Tá? Então, agora eu estou falando, opa, peraí, se eu desprezei o x em relação ao 0,100, o 0,100 é 100% do meu erro, ou seja, se o x valesse 0,100, eu estou errando tudo. O x que eu desprezei é tantos por cento de erro. Então, olha quanto é que vai dar aí, pessoal. 1,35%. 1,35%. Até 2%, você pode desprezar tranquilamente. Ô, Luiz, esse cálculo que você fez agora por último, você fez para explicar por que você supôs... Isso, e eu poderia ter feito a suposição. Ah, entendi. Porque se o meu erro aqui tivesse dado, sei lá, 5%, 10%, aí eu teria que voltar e fazer a equação de segundo grau. Entendeu? Então, eu só expliquei o porquê. No nosso caso, nessa parte, você não precisa fazer, não, nas atividades. Mas eu quero que você não simplesmente escreva assim, sem saber o porquê. Então, isso que você deve escrever nas atividades. Fazendo uma suposição, fazendo cálculo de pH. Aqui é como e por que eu posso fazer essa suposição. Tá bom? Então, na atividade, não precisa ficar repetindo isso. Mas é importante você saber. Se algum dia questionar, né, você vai saber explicar isso.
Ok? Todo mundo entendeu o erro aqui? Então, só estou te explicando o porquê que eu fiz a suposição. Na atividade não precisa calcular o erro, mas tem que colocar essa suposição. E aí, se algum dia alguém perguntar para você, mas por que você pode fazer isso? Aí você explica, né, como determinar o erro. Tá bom? Agora, nós vamos adicionar... Opa! Agora nós vamos adicionar 40 ml de base. Tá bom? Observe como parece com a aula passada. Primeiro, vou calcular o milimol. Então, qual é a quantidade de ácido que eu tenho no Erlenmeyer? Qual é a quantidade de base que eu adicionei? Então, 0,100, concentração, vezes 100, eu tenho 10 milimol de ácido acético. 0,100, que é a concentração da base, vezes 40 ml, eu tenho 4 milimol de base que eu vou adicionar. Ok? Exatamente como nós fizemos para o cálculo do HCl. Vamos montar a reação. Olha a reação. Ácido mais NaOH, uma seta só, dando acetato de sódio e mais água. Uma seta só. Reação. Na reação eu tenho o início, o que reagiu e o final. Não é equilíbrio, o final. Então, quanto que eu tinha de ácido? 10. Quanto que eu coloquei de base? 4. Nada de sal e a água que está lá, meio aquoso, um tantão de água. É de 1 para 1. Então, o limitante é sempre o menor. Então, menos 4, mais 4, mais 4. Então, no final, eu tenho 6 em excesso de ácido, nada de base, 4 de acetato de sódio e a água que está lá cheia de água. Igualzinho nós fizemos a aula passada. Igualzinho. A diferença só é o seguinte: na aula passada, por se tratar de um ácido forte e de uma base forte, eu só me preocupava com o excesso de ácido. Neste caso, por se tratar de um ácido fraco ou uma base forte, eu preciso me preocupar tanto quanto o ácido, tanto quanto o sal formado. Porque toda vez que eu tenho na mesma solução um ácido fraco e um sal derivado desse ácido fraco, eu tenho o que nós chamamos de solução tampão. Então, por isso que eu preciso saber os dois. Então, vamos aqui embaixo, ó.
Qual é a concentração do ácido? 6 milimol que sobrou, dividido por 100 mais 40, 140 ml. Vou colocar aqui embaixo, hein? Do sal, hein? 4 milimol que sobrou, dividido por 140 ml. Faz a continha para mim aí, por favor. Luiz, Oi. desculpa, eu me perdi um pouco aqui. Por que mesmo que é considerado solução tampão? Toda vez que eu tiver no mesmo local, na mesma solução, um ácido fraco e um sal derivado desse ácido fraco, eu tenho uma solução tampão. Então, um tampão é formado por um ácido fraco e seu sal, ou uma base fraca e seu sal. O tampão inorgânico, né? O tampão bioquímico, não. O tampão inorgânico, sim. Então, por isso que eu calculei os dois aqui, ó. Concentração do ácido em excesso e o do sal formado. Ok, obrigada. Oi? Obrigada. E água. Assim, água e meio aquoso, né? Deu do ácido, deu 0,0429, isso? Confere? E do sal? Zero, 0,0286. Conferiu aí, galera? Alguma dúvida aqui? Então, essa parte é igual à da aula passada, esta parte aqui é igual à da aula passada, essa parte aqui, o que está diferente, só que eu calculei a concentração do sal também, porque estamos trabalhando com uma solução tampão. Agora, vamos continuar. Agora eu vou montar a reação lá do ácido, hein, ó. Agora, eu vou estudar o equilíbrio do ácido que está em excesso. Início, ionização e equilíbrio. De novo, hein? Olha o que mudou do cálculo que nós acabamos de fazer. Qual é a concentração inicial do ácido? 0,0429. Concentração do H+, aproximadamente zero. O que mudou do que nós acabamos de fazer é isso daqui, ó. Antes não tinha o acetato, agora tem. Então a concentração aqui, ó, é 0,0286. Então, se você olhar no anterior, tinha este, aqui era zero, e aqui também era zero. Só que agora não é mais zero, porque tem o sal presente. E exatamente o sal é o acetato. Olha aqui o acetato aqui, ó. É exatamente aí. Entenderam? Porque ali não é zero. Porque tem o acetato na solução. Antes não tinha, antes só tinha o ácido. Menos x, mais x, mais x. No equilíbrio, 0,0429 menos x, x, 0,0286 mais x. K
é a concentração de H+, vezes a do acetato, dividido pelo ácido. 83 vezes 10 a menos 5. Quanto que vale o H+? X. Vezes. Quanto vale o acetato? 00286 mais X. Quanto vale o ácido? 00429 menos X. Certo? Entenderam? O que antes era só X, agora é 00286 mais X. Ô, Luiz, Oi. um pouquinho ali atrás, por que você dividiu por 140? O volume total, né, Rafa? Ah, tá. Entendi. Agora, olha que bom que a aula está sendo gravada, né? Presta atenção. Tá vendo o tamanho do meu quadro, né? Então, eu não vou escrever para você supor que vai desprezar esse X e esse X. Mas você, quando for escrever a prova, quando for fazer a atividade, você tem que colocar, tá bom? Ok? Então, tá gravado. O meu quadro é pequeno, eu não vou escrever, não. Mas você tem que colocar. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou desprezar esse X e esse X aqui. Escrevendo, né? Supor que tal, igualzinho nós acabamos de fazer. Então, olha como é que vai ficar a minha conta, ó. 1,83 vezes 10 a menos 5, X vezes 00286, dividido por 00429. Então, eu fiz a suposição, está escrito aqui com letra invisível, tá? Ele está aqui no quadro, mas você, na sua atividade, vai estar bem detalhado, tá? Só para eliminar os dois valores de X. Eu não sumo com esse X aqui, não, tá vendo? Esse X está multiplicando. Eu só sumo com os que estão subtraindo ou somando. Então, X, que é igual à concentração de H+, vai ser igual a... Faz a conta para mim aí. É 2. Professor? Oi? Você me ouve? É 2,75 vezes 10 a menos 5. Confere aí, galera. Bom, se a concentração de H+ é essa, o pH vai ser menos log desse valor, que vai dar 4,56. 4,56. Dá uma olhada, pergunta o ponto que você não entendeu. Luiz, a minha Oi? dúvida é como que você fez para separar o X aqui nessa parte? Passei isso daqui, multiplicando para lá, e passei isso aqui, dividindo para cá. Então, o X vai ser
1,83 expoente menos 5 vezes 0,0429 dividido por 0,0286. Lembra, hein? Calculadora, o EXP de expoente. Não invente aquele chapeuzinho elevado a 10, não, que você vai errar uma unidade, hein? Se você multiplicar por 10, você erra uma unidade. Por isso tem que usar o expoente, tá bom? Não vai usar o chapeuzinho lá, vezes 10, senão você vai errar uma unidade. E você sabe o que vai acontecer, né? Quando eu pegar a sua atividade e tiver errado uma unidade, né? Você já me conhece? E se você falar, ah, Luiz, mas é uma unidade só. Aí eu vou brigar com você ainda, né? Fui lavar as mãos ali. Ok, gente? Alguma dúvida aqui? Então, agora eu quero que vocês façam para mim o cálculo, ó. Adicionando 80 ml. Faz o cálculo para mim enquanto eu tomo um café. Descanso aí as vozes. 80 ml, faz o cálculo aí, ó. 80. Então, vamos lá. Pega a calculadora, pega o caderno. Manda ver aí, por favor. Quanto vocês fazem? Eu vou fazer um cafezinho. Tá?
Cafezinho, gente? Coloquei o cafezinho dentro do meu gabinete, né, porque nós sabemos que não podemos tomar ou comer alimento aqui no laboratório. É isso? E aí? Chegou o pH aí? Só um minutinho. Cinco vírgula 34, professor. Alguém achou 5,34 aí? Outra Sim. também, 134? Eu achei mesmo, professor. Isso mesmo? 5,34? Isso. Bom, substituindo tudo, né? Você calcular o milimol, montar aqui a expressão, ainda ia ter ácido e o sal,
calcular a concentração, não se esquecendo de, nas atividades, eu tenho que colocar a suposição, escrever a suposição. Eu vou, daqui a pouco, né? Acho que vai dar tempo ainda hoje, de eu explicar tem uma formulinha que você pode calcular direto, né? pH é pKa mais log de CS sobre CA. Esqueça o nome do caboclo que fez essa equação, mas ele sempre usa essa suposição, tá? Então, por que pode usar ela? Pode usar a fórmula porque é sempre esse x é desprezível, tá? Mas você vai ver que alguns exercícios nossos eu quero desse modo aqui. E outros exercícios você pode usar a expressão lá a formulinha para fazer o cálculo do tampão. Tá bom? Então agora vamos... Oh, apaguei aqui, tudo bem. Então, agora, gente, nós vamos... A letra C você fez, né? Então, nós vamos para a letra B, que é a adição de 100 ml de NaOH. Se você tivesse aqui, eu ia falar para você, larga a caneta e preste atenção. 0,100 vezes 100 me dá 10 milimol. 0,100 vezes 100 adicionado dá 10 milimols. Eu vou precisar usar essa parte, então vou escrever nesse cantinho aqui, ó, aquela reação que nós escrevemos embaixo. Então, ácido mais base, dando sal e água. Início, reação, final. 10, 0, e a água lá, um tantão de água. Menos 10, mais 10, mais 10. Zero, 10. Ou seja, quando eu não tenho ácido e nem base, significa que está 100% neutralizado, portanto, eu atingi o ponto de equivalência. Não foi isso? Então, eu atingi o ponto de equivalência. Na aula passada, nós vimos que quando você atinge o ponto de equivalência numa solução de ácido forte com base forte, o pH é 7, e até explicamos por que é 7. Agora, não é mais 7. Por que não é mais 7? Porque nós temos agora um sal, e esse sal, ele é derivado de um ácido fraco com uma base forte. Portanto, ele sofre hidrólise. O NaCl não sofre hidrólise. Por quê? Porque ele é derivado de um ácido forte com uma base forte. No nosso caso, o acetato de sódio, ele é derivado de um ácido fraco com uma base forte. Portanto, ele sofre hidrólise. Se ele sofre hidrólise, eu tenho que calcular a concentração do acetato. Não é o Na que sofre hidrólise, senão ele sofria lá no NaCl, lembra? O NaCl não sofre hidrólise, então nem o Na+, nem o Cl- sofre hidrólise. Nesse caso, é o íon acetato que sofre hidrólise. Então, a concentração vai ser 10 milimols, dividido por 100 mais 100, 200 ml. 10 por 200, quanto dá aí? Quanto eu tomo mais um gole de café? ...10 por 200 dá?
0,0500 mols por litro. Ô Luiz, por que você está trabalhando só com acetato? Bom, primeiro, que não sobrou nem ácido nem base, só sobrou o sal. E por que eu estou reagindo com sal? Porque o sal, quando ele é derivado de um ácido fraco com uma base forte, ele sofre hidrólise. E o que é a hidrólise? Então vamos para cá agora. O que é a hidrólise? A hidrólise, o íon derivado do sal reage com a água, equilíbrio de hidrólise, volta a formar o ácido, aquele ácido fraco, e libera o H-. Lógico, né? Ó, a água não é H+ e OH-. Se o H+ veio para reagir e formar esse, sobrou o OH-. O que nós estamos vendo aqui, então? Ué, se sobrou o OH-, o pH vai estar acima de 7. Né? Tem OH- em excesso na solução, portanto, o pH vai estar acima de 7. Ok? Ok até aí? Então, o que é hidrólise? Hidrólise é o íon derivado do sal, de um ácido fraco ou de uma base fraca com uma base forte ou um ácido forte, ele reage com a água. Por isso que chama hidrólise. Todo o equilíbrio tem início, no nosso caso, né, a hidrólise e o equilíbrio. Quanto que eu tenho de ácido mesmo? 0,0500. De água, tá cheio de água lá, né? De ácido, 0. E de OH-, aproximadamente 0. Por quê? Porque tem o equilíbrio da água. Então, não posso falar que é 0, não. Essa é a concentração inicial. A água está sempre no meio, portanto, é constante, 55,5 mols por litro. O ácido não tem, porque acabou. Olha aqui, ó. O ácido acabou. Não tinha mais ácido no início, não. E o H- que vem da água. Menos X, mais X, mais X. Zero, 0,500 menos X. A água não interessa, é líquido, não entra no equilíbrio. X e X. Da onde veio 0,0500? Da concentração do acetato. Menos X por quê? É a reação de hidrólise, né? Então está reagindo. Menos X aqui, mais X aqui. Pergunta para eu continuar. Por que o líquido não entra? Constantes de equilíbrio, nem líquido, nem sólido entra. Tá? Constantes de equilíbrio, nem líquido, nem sólido entra. A concentração do líquido é sempre constante, porque ela ocupa todo o volume, né? Então, é massa por volume, não é mol por volume, né? É massa por volume. Agora, olha o que eu vou fazer, hein? Eu estou estudando a hidrólise. Portanto, a minha constante chama constante de hidrólise. Vai ser produto HOAC vezes OH- sobre o OAC-. A água não entra, hein? Então, é produto sobre reagente. Ok? Bom, se você procurar em qualquer livro de química analítica, você nunca vai encontrar essa constante aqui. Você tem tabelas de Ka, de Kb, de Kps, de potencial, mas de constante de hidrólise você nunca vai achar. Ué, Luiz, mas até agora nós precisamos usar a constante para resolver matematicamente o exercício. Então, como eu vou fazer? Você vai usar um artifício químico-matemático. Qual é esse artifício?
Um golinho para o café? Não vai esfriar demais. Olha o que eu vou fazer aqui então, hein, gente. Ó, presta atenção. Matematicamente, eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, que não vai mudar nada. Então, eu vou multiplicar em cima. Ih, meu vermelho está muito ruim. Eu vou multiplicar em cima por H+, e embaixo por H+. Olha agora o que eu fiz. Espera aí. Se eu multipliquei em cima e embaixo, matematicamente não vai mudar nada. Só que olha quimicamente agora, ó. Quando eu pego isso daqui, ó, nós vimos isso na aula passada. Isso daqui é igual a KW. E o que sobrou? Olha o que sobrou, hein? Ó. Nós acabamos de ver isso, só que nós vimos inversamente. Nós acabamos de estudar o Ka. Era H vezes OC menos, dividido pelo HOC. Como está invertido, então eu vou pôr o Ka embaixo, ó. Até agora o Ka estava em cima. Por que ele está embaixo agora? Porque nós invertemos aqui, ó. Antes era isso dividido por isso. Então era Ka. Agora é o contrário. Então está 1 sobre Ka. Ou seja, o Ka está embaixo. Quanto vale o KW a 25 graus Celsius? Nós vimos na aula passada. Né? 1 vezes 10 a menos 14. Quanto vale o Ka do ácido acético? 1,83 vezes 10 menos 5. Ou seja, agora eu tenho o valor de KW. Eu usei o KW, desculpa, o KH. Eu usei o KW sobre o Ka. Então, se eu for reescrever aqui, ó, vou reescrever aqui a minha equação, hein, ó. KW sobre Ka é igual à concentração do HOC vezes OH- dividido pelo OAC-. Em vez de KH, que você não vai encontrar tabelado, você vai substituir por KW por Ka. KW nós conhecemos, 1 vezes 10 a menos 14, a 25 graus Celsius. O Ka, 1,83 vezes 10 a menos 5. Quanto vale o ácido no equilíbrio? Ó, ácido no equilíbrio, X. Quanto vale o OH- no equilíbrio? OH- no equilíbrio, X. Quanto vale o OC- no equilíbrio? OC- no equilíbrio, 0,500 menos X. Vai escrever, né, no seu caderninho aí, supor, papapá. Se você colocar isso na atividade, né? Eu estou colocando porque eu não vou escrever aqui na parede. Então, o que é X para mim agora, hein? O que é X? X é a concentração de OH-. E se eu tenho o X, eu tenho que achar o quê? O pOH. Depois que eu acho o pOH, que eu acho o pH. Então, calcula para mim o X, o pOH e depois o pH. Dá uma olhada de novo no quadro, entenda, pergunte se não entendeu. Depois faz o cálculo para mim na sua calculadora. Ô, professor, Sim? ali é 0,0500 menos x, não? Ah, é, faltou um zero aqui. Eu escrevi 0,500. É 0,0500.
Quanto deu, X? Quanto deu, X? 6,28? Não, vai dar acima de 7. Fez alguma continha errada aí. Tem que dar acima de 7. X ao quadrado é igual a... Vou fazer aquela suposição, lembra, né? Então, Professor, calculadora. professor, Oi? eu achei 8,72. Eu acho que é por aí mesmo. 1 expoente menos 14 vezes 0,0500 dá 5. Opa! 5 vezes 10 a menos 16. Então, passei isso aqui multiplicando, dividido por 1,83 vezes 10 a menos 5. Então, vai dar isso dividido por 1,83 expoente menos 5. Dá 2,73 vezes 10 a menos 11. X, que é igual à concentração de OH-, é a raiz quadrada de 2,73 vezes 10 a menos 11. Então, raiz quadrada de 2,73 expoente menos 11 dá 5,22 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6 mols por litro. O pOH menos log de 5,22 expoente menos 6 dá 5,28. pH é 14 menos isso, né? Então, 14 menos 8,72. Perguntas aí? Professor, Oi. eu me perdi do POH para o pH. pH mais pOH
é igual a 14. Então, pH é igual a 14 menos pOH. Eu tenho pOH, subtrai de 14, acho o pH. Ok? Pode pagar aqui? Bom, depois eu quero que vocês façam a outra letra com adição de 120 ml de base. Quando eu trabalho com 120 ml de base, quem vai estar em excesso é a base. Então, é igualzinho o cálculo da aula passada. Não precisa se preocupar com sal formado, não. Você vai direto no excesso de base. Então, sobrou 2 milimols de base, divide pelo volume total, calcula o pOH, calcula o pH. Tá bom? Então, é igualzinho o da aula passada, tá bom? Com excesso de base. Se eu faço a curva de titulação, agora nós temos no ponto de equivalência, ou seja, né, no volume de equivalência, eu tenho um pH de 8,72. Então, não é mais igual ao 7 lá, não, da aula passada, hein? Já é 8,72. Então, concorda que a fenolftaleína seria o ideal para essa titulação, já que ela vira de 8 a 10? Olha que beleza, hein? Então, a fenolftaleína, ela seria ideal. Ela muda de cor exatamente dentro do pH esperado para no nosso volume de equivalência. E, quando você for estudar, olha aqui, antes de começar a titulação, eu tenho um cálculo. Até o ponto de equivalência, eu tenho uma solução tampão. Outro tipo de cálculo. No ponto de equivalência, eu tenho hidrólise, outro tipo de cálculo. Depois do ponto de equivalência, eu tenho outro tipo de cálculo, ou seja, excesso de base. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 tipos de cálculo que eu posso estudar quando eu faço uma titulação de ácido fraco com base forte. Se eu fosse fazer o contrário, se eu fosse titular uma base fraca com um ácido forte, o raciocínio seria o mesmo. Aqui, eu tenho só a base fraca, pOH, depois pH. O ponto de equivalência seria abaixo de 7, porque aqui eu tenho hidrólise do sal, aqui eu tenho tampão, e depois eu tenho excesso de ácido. Então, o raciocínio é muito parecido, só que em vez de excesso de ácido, você vai ter excesso de base, você vai ter excesso de ácido. No ponto de equivalência, você vai ter a parte que veio da base, então vai sofrer hidrólise, exatamente, o raciocínio é o mesmo, só que em vez de Ka, você vai ter o Kb. Desde que você monte a sua equação, expressão, você vai entender quando que eu uso o H+, quando que eu uso o H-, ou seja, quando que eu vou direto no pOH, quando que eu vou direto no pH.
Isso é fundamental para você entender, né? Tem que... E quando é que eu entendo isso? Eu entendo isso quando eu monto a reação, tá? Quando eu monto a reação, eu faço exatamente isso. Nós estamos acabando a aula, então eu vou pedir para as pessoas que estão na aula, porque quem não está, né, não tem. Eu gostaria de começar, na semana que vem, começar a aula às 7h30 da madrugada. Se você perceber pelo cronograma, nós estamos atrasados. E eu prefiro estar atrasado explicando melhor para você entender do que simplesmente jogar, né, colocar uma aula a mais aí, tá? Então, para tentar dar uma acelerada no passo, porque eu preciso ainda falar para você do uso de tampão, que é muito importante para vocês. E então, aí, eu gostaria de gastar das 7h30 da manhã às 8h, falando, finalizando a neutralização, e aí a gente já começa a volumetria de precipitação. Seria possível? Lógico, né, gente? Eu não vou cobrar, você sabe disso. Eu só quero que você saiba que eu vou começar a gravar às 7h30. Se você conseguir chegar às 8h, 8h30, aí você, né, que escolhe. Tá bom? Porque daí nós vamos... se eu começar às 8h, eu não consigo terminar a precipitação a aula que vem. Aí nós vamos estar atrasados 2 aulas. Por enquanto, nós estamos só com uma aula atrasada. Então, a gente fazendo assim, né, a gente consegue, pelo menos, finalizar. E o que eu vou mostrar para vocês é muito importante. Tá bom, gente? Então, vamos ficando por aqui. Mais alguma dúvida? Então, neutralização você vai fazer na outra aula? Oi? Então, eu vou acabar a neutralização na outra aula, das 7h30 às 8h. Vou falar de tampão. E aí, às 8h, a gente começa a volumetria de precipitação. Professor, nesse última curva de titulação, você falou que no caso do ácido fraco e base forte, vai usar o KB ao invés do Ka, não foi isso? Não é a base que é fraca daí, e você vai titular com ácido forte. Então, a base que é fraca, por isso tem que usar o KB. O raciocínio é o mesmo, só que em vez de liberar H+, vai liberar o H-. Sim. E o sal formado é o NH4Cl, que quando sofre hidrólise é a parte que veio da base. Mas o que é mais utilizado é o acetato, por isso que a gente desenvolve todo ele na aula. Durante as suas análises, você vai usar a maior parte do tempo o acetato, o tampão acetato ácido acético, tá? Ácido fosfórico, que é o raciocínio. E aí, a aula que vem, eu vou mostrar exatamente isso. Quando você vai trabalhar com ácido tampão fosfato, por exemplo, como o ácido fosfórico ele tem 3 constantes de ionização, você pode preparar um tampão um pH mais baixo ou um tampão pH mais alto, dependendo de qual relação você vai trabalhar. Sim. E é até bom que vocês vão me lembrar, às 7h30 da madrugada da semana que vem, você fala, Luiz, você falou que ia falar sobre o tampão fosfato. Aí eu já começo das 7h30 às 8h, a gente trabalha com ele. Ok, eu vou anotar aqui. Isso, por favor. Tá, tchau, professor. Falou, gente, então, boa semana. Fiquem bem, vocês e seus familiares.